muito mais. Eu creio que tem mais. Eu creio que nós temos que exercer um nível de influência, de tal maneira que verdadeiramente a gente salve esse lugar. Que verdadeiramente a luz que nós temos dito que temos, seja verdadeiramente luz. Porque se a luz que se alguém disser é trevas, quão densas serão tais trevas. O Senhor Jesus disse que aquele que diz que tem luz, e a luz que ele tem é um engano, é um engodo, é fake, é pior do que aqueles que estão em trevas. Alguém que se diz cristão, mas não é luz, é pior do que o incrédulo. Porque o Senhor Jesus, ele diz para nós, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E Ele colocou em nós o seu Espírito. Ele mesmo veio morar em nós. Então nós estamos sendo chamados para sair dessa linha de normalidade. Eu não posso crer, queridos, que nós estamos reunidos aqui. O culto está acontecendo aqui, nós estamos aqui, nós, povo de Deus, corpo de Cristo aqui, manifesto, o corpo de Cristo aqui em sua representação, alguém ferido, alguém caído, alguém entristecido, alguém sem consolo, sem esperança, vai entrar aqui, vai sair do mesmo jeito, sem ser afetado, não com as nossas palavras, não com o nosso cântico ou com qualquer estrutura, mas com a presença de Deus em nós. É impossível, não pode acontecer mais. Nós temos que nos ligar, porque o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês busquem algo mais. Porque é possível que aquele que entrou aqui sem nenhuma perspectiva acenda uma luz no fim do túnel. Ele sai com uma chave virada no seu coração. E eu quero dizer para você, as melhores pregações que nós fazemos, elas não contêm palavras. Que alguém que está sentado aqui, simplesmente pelo fato de você estar do lado, ele já seja impactado por Deus em você. Eu creio verdadeiramente, se Deus está em mim, há algo que emana de mim. Aleluia. Eu creio. Há algo que emana de mim. Tem que ser assim. Tem que ter uma radiação. Tem que ter. Não é prosódia. Não é falação, não é exceção de paciência, é ser verdadeiramente casa cheia, casa de esperança. Eu quero dizer algo para você, esperança afeta. Esperança afeta. Nós estamos convivendo em um mundo onde as pessoas estão com câncer, onde elas estão adoecidas, onde elas estão temerosas, sem esperança. E nós devemos, com todo o poder e autoridade, manifestar a elas a razão da nossa esperança. Nós devemos ser pessoas cheias de esperança, porque nós temos o Espírito Santo derramado em nossos corações. Nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações, também pelo Espírito Santo. E nós somos pessoas cheias de esperança, porque a nossa esperança não está fincada nesta realidade. Nós estamos ligados na eternidade. Nós somos alimentados, retroalimentados pela eternidade. Por isso que esta retroalimentação afeta o mundo aqui, porque as nossas fontes são eternas. Aleluia. Tem que ser. Então é um tempo de nós recuperarmos. Nós estamos muitas vezes e ficamos muitas vezes impressionados por coisas muito racionais, pela sabedoria humana, e nós estamos buscando mais essas coisas do que buscando as coisas que são de cima. Nós estamos muitas vezes buscando valores terrenos
E o Senhor Jesus disse: olha, vocês ajuntem tesouros eternos, valores eternos. Vocês estão comigo? Amém. Vocês estão comigo aqui? É interessante, irmãos, que o Senhor Jesus, quando Ele nos ensina a orar, não é? Ele nos ensina a orar em Mateus capítulo 6, quando Ele fala para você entrar lá no seu quarto, fechar a tua porta, e Ele começa a ensinar aquela oração, que eles falam que é a oração do Pai Nosso. Ele diz assim, ó, você deve orar: venha o quê? Venha o teu reino. É interessante você pensar que Ele fala, e quando eu penso no Senhor Jesus ensinando, venha o teu reino, isso é da parte de Deus, é Deus enviar o teu reino, não é? É Deus enviar o teu reino. Mas também, em Mateus capítulo 6, versículo 33, Lucas 12, 31, ele diz o quê? Mas busque o reino. É interessante que o céu disposto a enviar o reino e você disposto a ir de encontro ao reino. Não é? Captou a mensagem? Nós temos que entender que o céu está disposto. Preste atenção, serão lições rápidas, não vou me delongar. O céu, na pessoa do Filho, o Senhor, o nosso Pai eterno, envia o seu Filho, e numa manifestação dele, uma revelação dele para nós, ele está dizendo assim, ó, o Pai quer que você fale com ele, pedindo para que ele envie o reino. E eu estou dizendo para vocês, concordem com isso, se ajuntem nesse ideal e peçam e busquem isso também. Fala: céu, envia, porque eu quero. E eu vou tornar a dizer, nós temos visto pessoas buscando mais filosofia, teoria, pessoas estão sendo versadas em muitas filosofias desse mundo, pessoas estão nesses dias interessadas em Marx, eles estão interessadas em Nietzsche, eles são instados a ler estas coisas, a ler John Paul Sartre. Eles estão lá invocados pelos seus professores de universidade a instarem cada vez mais numa razão, numa sabedoria, porque quando alguém começa a falar desses filósofos, versar sobre muitos desses, a gente fica extasiado. Como que sabe tanto? Eu quero dizer para você, a ciência vai desaparecer, a filosofia vai desaparecer, isso tudo vai cessar. Eu quero dizer para você, isso vai cessar, mas aquilo que você retiver da eternidade não vai cessar. Aleluia. Então você precisa medir os seus investimentos. Eu vejo muitas pessoas buscando o conhecimento humano, mas buscando pouco os dons. É interessante, irmãos, que eu começo então a pensar, que nós estamos buscando pouco os tesouros da eternidade. Muitas vezes nós estamos pensando que o Senhor Jesus está falando assim: olha, vocês ajuntem tesouros no céu, almas para Jesus. Eu quero ser muito mais do que isso. Ele está dizendo assim: olha, vocês ajuntem tesouros no céu. Mas ele está falando que o céu está querendo chegar para a terra e a gente tem que chegar para lá. E eu quero falar para você que muitos dos tesouros no céu, são dons que Deus quer nos dar, valores do céu, valores que o céu identifica como valores. Nós temos buscado muitas coisas nesses dias, inclusive a igreja, que alguns costumam dizer assim, as igrejas neopentecostais, desse mover novo, desse mover modinha de igreja. Nós estamos muitas vezes agora falando de autoajuda das pessoas, mas eu não vejo pessoas falando de dons do Espírito.
Eu não sei, pastor Alana, mas eu tenho tido essa impressão. Você é lindo, você é igual a Deus, você é mais justo que Deus, você é mais bonito que Jesus, você é tão importante, você é lindo. E a palavra está dizendo, busque os dons. Eu quero fazer uma declaração aqui, depois você vai ficar espantadinho. Paulo, na carta aos Colossenses, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz assim, olha, portanto, se já ressuscitaste Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ele estabelece uma prioridade, busque as coisas que são de cima. Busque, eu quero dizer para você, igreja do renascimento, quando nós recebemos a palavra aqui desse ministério, que nós seríamos uma expressão de amor e louvor, em que, irmãos? Na unção do Espírito. Quer dizer, então, que nós vamos ser uma expressão de amor, linkado, buscado naquilo que é de cima. A prioridade nossa não é, ó Deus, manifestarmos o quanto nós somos importantes para a cidade, o quão grande é o ministério, quão forte, quão bonito você é, que a igreja é bonitinha. Não! É o quanto de eternidade há. O quanto da manifestação da eternidade há em você. O quanto você valoriza aquilo que Deus diz que é presente. Aquilo que Ele entende que é um grande presente. Jesus disse que Pai sabe dar presente a Filho, bom presente. E o Pai Eterno sabe dar o melhor presente que Ele tem, que é o seu Espírito. E com o seu Espírito as suas capacitações. A melhor coisa que Deus pode te dar não é a casa própria, o carro, a felicidade, a prosperidade. Porque eu já disse isso aqui, essa teologia da prosperidade é muito boa para o Brasil. Eu quero que você chegue lá na África, lá em Guiné-Bissau, onde eu vou lá, passo 21 dias lá no meio do mato, prega prosperidade lá. Aí você vai ver como que é furado esse negócio. Porque onde você vai arrumar esse padrão para colocar lá no meio dos bijagós? Mas Cristo, neles é a esperança de glória. Aleluia. Se nós apresentarmos valores, graça, poder, unção, chega lá o bijagózinho, ele está cheio do Espírito, e ele não fala mais crioulo, ele fala em língua estranha, ele está cheio daquilo que Deus olha para aquele povo que você acha muitas vezes que é um povo miserável. Aí Deus vai dizendo, miserável é você, que não busca o Espírito Santo. Ele, porque não tem os seus brilhos, os seus enfeites, ele busca o brilho da eternidade. Aí ele valoriza aquilo que Deus é presente, aquilo que Deus dá de presente, aquilo que para Deus é valor, aquilo que para Deus é tesouro no céu. Por quê? Os dons, a alegria, o gozo espiritual. Aí Paulo vai dizer para você, há uma prioridade naquele que nasce de novo, é ser cheio do Espírito. Pense nas coisas de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, verso 2, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então há uma separação. Paulo diz assim, olha, quando a gente morre, a nossa perspectiva das coisas terrenas, nós temos que manusear estas coisas, como Paulo disse, aquele que usa desse mundo como se dele não possuísse. Como eu já ensinei, Deus deu a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe para que o homem fizesse o quê? Cultivasse aquela árvore. Mas o saber, o conhecimento de Adão era no relacionamento com Deus. A sabedoria de Adão era oriunda da comunhão com Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sobrepujava, dominava aquele conhecimento, colocava o conhecimento debaixo do pé. O que nós vemos agora é Deus debaixo do pé e a sua sabedoria. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar as coisas espirituais, mas agora eu tenho que estudar tudo que eu preciso para ganhar dinheiro nesse mundo. É por isso que vocês estão morrendo. A minha sabedoria, estas coisas, eu não tenho aprendido de homem algum. Eu aprendo lá no meu quarto. Porque o conhecimento do bem e do mal, Evandro, eu tenho que dominar sobre ele, não ele dominar sobre mim. Se ele dominar sobre mim, eu morro. Quantos estão comigo aqui? Amém.
E sabe de uma coisa, irmãos? Segundo 1 Coríntios 12, eu tenho que buscar dons, então, que me compatibilizem com a realidade superior, com a realidade que é de cima. Eu tenho que buscar essa realidade de cima. Eu tenho que ser compatibilizado. Preste atenção. Escute. A gente tem que se tornar compatível com a realidade eterna. São naturezas distintas. Aí o Senhor coloca em nós o Espírito Santo para fazer, pastor Paulo, a interface daquilo que é eterno com aquilo que é terreno. Quem mexe com som aqui sabe que muitas vezes nós temos algo que precisamos colocar de outro lado. Nós precisamos de uma plaquinha de som, né, Benoni? Nós precisamos de uma placa de som, que é a placa de som para fazer o quê? A interface de uma coisa e outra. Então são realidades que não podem se comunicar. O Espírito Santo vem fazer a interface. E ele vem trazer a nós aquilo que o apóstolo Paulo diz que são melhores dons, porque tem um caminho de excelência que nós podemos usufruir. Então nós recebemos o dom de Deus, que é o Espírito Santo, juntamente com seus carismas. Sabe para quê? Para que a gente comece a se tornar compatibilizado. Preste bem atenção, a partir do momento que os discípulos receberam poder do Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 10, lá em Lucas capítulo 10, depois lá em Pentecostes, eles começaram a manifestar características que eram oriundas de Jesus. O que Jesus fez, ele mesmo avisou no Evangelho de João capítulo 14, vocês vão fazer as obras que eu faço e as farão maiores. Então, querido, quando Deus coloca o seu dom em nós começamos a manifestar características que são oriundas daqueles que são eternos. Amém. Então o dom vem a mim, para me compatibilizar com a eternidade. Vocês estão caminhando comigo? Eu estou falando difícil demais. Existem dons para a minha edificação. Existe dom para a edificação da igreja, do corpo. Existe dom que vem a mim para que eu me capacite, para que eu seja um instrumento para capacitar o corpo. Vocês estão caminhando comigo? Hein? 1 Coríntios capítulo 14. Está barato. Estava até com medo. Do verso 1 até o verso 4, eu quero ler para você. Preste atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Corinto. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, nem espírito fala mistérios. Não é língua estrangeira. A palavra línguas aqui é do original glossa. Não é um vernáculo de outra nação. É uma linguagem espiritual. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essa é a proposta, essa é a missão da profecia. Verso 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Opa! O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então preste atenção. Nós estamos falando de compatibilidade com a eternidade, não é isso? Então muitas vezes nós estamos pensando até equivocadamente. Algumas pessoas entendem correto, mas é curto o entendimento. O que o Espírito Santo se manifesta no dom de línguas é tornar Benoni cada vez mais compatibilizado com a eternidade, aprimorando a percepção, o discernimento, porque nós temos dimensões humanas que nos impedem. Então Deus nos dá uma ferramenta para que, ao ser usada, eu me torno
mais sensível, com uma capacidade de perceber o mundo espiritual e poder me ajustar a ele. O que é isso, pastor? Você está pregando isso aqui domingo? Eu estou. Porque eu preciso dar a você subsídio para que você se edifique. Porque se houver isso em você, você vai ser instrumento para gerar ovelha. Pastor gera líder, ovelha gera ovelha. Eu tenho que municiar você. Há dons para a edificação do corpo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Olha aí para você ver, olha o versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para quê? Para a edificação da igreja. Mas ele diz que quem fala em línguas edifica o quê? A si mesmo. Então tem separação. Tem o que eu uso para a edificação minha. E depois, quando eu estou junto, eu estou usando dons para fazer o quê? Edificar a igreja. Por quê? Porque quando lá no meu quarto, aí você está falando assim, pastor, mas lá no seu quarto, lá no seu tempo de oração, o senhor fala em línguas? Muita coisa. Ou você acha que muitas vezes quando você me pergunta assim, pastor, eu queria entender uma coisa, eu já li esse texto mais de 1000 vezes. E o senhor vem aqui e fala um negócio, como é que eu não vi isso? Eu falo assim, fala em línguas que você vai ver. E daí a pouco você vai ler a coisa, vai compreender uma coisa, o céu vai chegar e você mais rápido você capta. Mas se você embrutecido pela sua natureza, pela sua razão, obscurecido, tentando entender tudo pela força da sua mente, você não vai entender. Porque coisas espirituais, realidades espirituais, são discernidas espiritualmente. E sabe qual é o meu papel aqui? Ministrar para que você também adentre um caminho espiritual. Terra de cego, meu filho. Quem tem um olho é caolho. Não é rei, não. É caolho. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 18. O apóstolo Paulo vai falar de armadura espiritual. Dentre algo muito importante, ele vai dizer, ele vai fazer uma declaração. No verso 18, ele diz assim, olha, é uma armadura espiritual, mas para você ser vigilante, vigiar com toda perseverança, você ore no Espírito. Ore em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Aí eu quero dizer uma coisa para você, o que é orar no Espírito? Não, pastor, é você orar para dentro, assim, você não falar nada, você ficar orando. Faz isso que eu quero ver. Faz isso num momento de opressão, numa dificuldade, sua mente não te deixa você pensar nada. Você começa a falar, Senhor, você já está pensando no problema. Aí você fica assim. Aí você fica assim, Senhor. Aí você fica pensando no problemático, na doença, na enfermidade, na dificuldade, você fecha os olhos, quer orar no Espírito, como eles te ensinaram, porque eles querem descrever isso aqui. Concentra sua mente, não vai, justamente é isso. Você quer ver só, eu quebrar o pau na cabeça do diabo, até na minha própria cabeça, falou assim, alma, você vai tomar um couro agora, trica, andaramassúria, acabou minha mente, acabou minha razão. E a palavra de Deus diz que se eu tentar fazer a melhor oração com inteligência, eu não consigo. Porque quem ora em espírito, ora bem. Aleluia. E eu começo a falar em mistério e Satanás fica assim, o que esse rapaz está falando? E Deus fala assim, eu estou entendendo tudo, seu otário. Mas pastor, que loucura é essa? Eu não falo em línguas. Peça a Deus. Ah, eu não consigo. Não é prioridade. Não é do seu interesse. No dia que for seu interesse, Deus te dá.
No dia que você entender que isso é um presente, você recebe. No dia que você entender e Deus olhar para você e falar assim, Ele vai usar, para que Deus te daria uma ferramenta que a prioridade da sua vida não é se compatibilizar com o céu. Que você não tem interesse nenhum de discernir o que acontece no andar superior, se você não tem desejo pela revelação de Cristo, se você não quer entender a palavra revelada de Cristo, se você não quer aprender a ter sabedoria para andar na igreja de Deus, que é a coluna estreita da verdade, para que Deus vai te dar uma ferramenta que você não vai usar? E que você não quer trabalhar nela? Eu já disse para você, no dia que Deus me deu o dom de línguas, a minha maior preocupação se ela estava comigo. Porque volta e meia eu ia para o cantinho e falava, tá aqui comigo. E eu nunca mais. E Paulo disse assim, olha, e eu falo mais línguas que todos vocês. Tem alguns teólogos que rolam no chão, bate cabeça, pode bater cabeça no chão e falar, não, é isso aqui mesmo, é isso. Pega lá seu manualzinho, entendeu? Pega lá o originalzinho, e vai ver o que está escrito lá. Se línguas são línguas estrangeiras. Não. Quem falou isso foi você. Errou! São línguas inteligíveis. Até meu professor de neuropatologia, ele falou para mim assim, o pastor entende muito bem o que é glossolalia. Ele falou assim, é doença psiquiátrica. E eu cá comigo, eu tenho essa. Falei assim, sei sim senhor professor, é falar em língua estranha. Sabia que o pastor sabia que era isso. Doença, né pastor? O senhor está dizendo. Amém? Orar no Espírito. É interessante, querido, que o apóstolo Paulo em Gálatas 5, a partir do verso 16, ele fala assim, andai em Espírito. Ele fala orando em todo o tempo. Então o que ele está falando? Preste atenção, nós precisamos às vezes ser práticos. Você está andando na rua, quer estar ligado com a eternidade? Aprende comigo. De vez em quando fala assim, pastor, não viu ninguém. Eu estou assim, aleluia. Eu estou falando em mim. Sabe por quê, meu irmão? Você sabe que horas que as coisas vêm? Paulo está falando ali no capítulo 6 de Efésios que você não sabe, mas você precisa ter uma armadura. Ah, pastor, mas será que alguém vai escutar, vai me chamar de doido? Ah, ele vai te chamar naquela hora ali, mas ele sabe, ele reconhece a sua loucura há muito tempo. Você que é bom, que acha que ele só vai falar de você doido na hora de ele passar por você falando meio enrolado, mas ele já acha você maluco. Eu então não tenho problema nenhum com isso, eles me acham tanta coisa nesse mundo, mais doido, menos doido, não vai. Eu só quero a sua presença. Porque eu preciso estar compatibilizado com o céu. Preste atenção. Você está achando que eu estou sendo maçudinho, mas eu vou te contar um segredinho. Então eu posso concluir. Preste atenção. Que o dom me edifica individualmente, mas me habilita a ministrar dons que edificam a igreja, não é isso? Por quê, irmãos? Porque olha no capítulo 12. Olhe no capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Não, é capítulo 14, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Preste atenção. A palavra edificação aí é oikos domés. É interessante. Edificação. O dom. Mas aí alguns já também muito espertos com essa palavra oikos, assim, mas pastor, mas isso não é. Oikos não era aquilo que se criou no passado? Os grupos, a igreja reunida na casa. Olha que coisa interessante, pastor. Edificação. Olha, ele está dizendo, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então, olha só, eu só quero ampliar o seu entendimento.
O que significa isso? O kodomé, ato de alguém promover o crescimento do outro. Em sabedoria cristã, piedade, felicidade, santidade. Você sabe quando eu estava aqui, sensível ao Espírito Santo, porque eu quero te contar um segredinho, essa noite eu estava com muito sono, sabe, Joyce? Eu falei assim, hoje eu vou tentar dormir um cadinho, porque está bravo. Eu cheguei em casa, fui dormir, eu falei, Luz, eu estou cansado demais da conta, mas estava muito cansado. Quando foi 2h30 da manhã, eu acordei. Aí eu já acordei daquele jeito, eu já sei. Eu falei assim, papai está me chamando. Já pulei para o chão, já saí e fui falar com o pai. Aí eu chego aqui agora, eu sinto que o Espírito de Deus quer ministrar a alguém. Aquele filho, aquele refino na percepção, me faz olhar para aquela moça ali e entender que ela estava precisando ser ministrada. O Espírito de Deus está falando assim, ó, ela precisa de consolo. Você está entendendo? Mas será por que alguns passaram aqui e não perceberam isso? Falta uma labastúriazinha. Você está desprezando os melhores dons. É por isso que a excelência do caminho não está sendo tanto. Porque caminho excelente é aquele que Deus entende que é caminho excelente. Por quê? Porque eu sou chamado a superabundar nos dons para ministrar a alguém. Preste atenção. Efésios capítulo 3, Paulo diz e orava pela igreja em Éfeso para que aquela igreja fosse fortalecida, robustecida no poder do Espírito, no homem interior. No versículo 14 ao versículo 21, Paulo vai dizer isso. O poder do Espírito me robustece no homem interior para que o pendor da concupiscência em mim não suplante. Então vem poder de Deus, supremacia de poder sobre mim, para que eu me pareça cada dia com Cristo no meu interior. Mas esse mesmo Espírito me dá ferramentas para que eu me torne cada vez mais perceptivo, com um discernimento mais acurado, para que eu abunde no dom, para que eu seja ministro a alguém. A concupiscência não prevalecer em mim, e eu ter um ferramentário para que eu possa ministrar a ajuda. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo comigo aqui? Está entendendo aí, ô Super Choque? Amém? Estava demorando. Então eu quero dizer para você que quando eu estou falando em línguas, se nós pudermos dizer assim, é o basicão dos dons. Porque se eu, falando em línguas, eu me edifico, ele vai abrir espaço para os outros. Estão entendendo? Estão entendendo aqui? E nós precisamos reforçar isso, irmãos. Hein? Glória a Deus. Agora preste atenção. O apóstolo Paulo, ele escreve assim: porque o Senhor Jesus, subindo, levou ao alto o cativeiro, capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios. Preste atenção. Eu falei que eu ia fazer uma pegadinha com você. Verso 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e fez o quê? Deu dom o quê? Aos homens. É interessante que ele remove o cativeiro. Nós não vamos adentrar aqui na questão do cativeiro, mas é interessante você entender isso. Ele cria a possibilidade dos homens ser livres.
Ele remove o cativeiro e no lugar de um cativeiro, ele coloca dom. O Senhor Jesus substituiu o cativeiro pelo que, irmãos? Hein? O que ele colocou no lugar? Romanos 8:20, o que está escrito lá? Porque toda a criação ficou sujeita à vaidade por meio daquele que a sujeitou. Preste atenção, irmãos. Olha só. Eu vou fazer uma declaração aí, você vai dar uma arrumada na cadeira. Porque você acha que eu estou falando coisa que não te interessa. Vou dar um tiro em você. Se o Senhor Jesus, vendo a criação, os homens totalmente dominados por um cativeiro, por um jugo, sujeitos, num patamar reduzido, a qual o Senhor não fez os homens para viver nesse patamar, remove o cativeiro, na cruz do Calvário, aquilo que era contrário a nós, o escrito de dívida, ele vai lá, envergonha, subjuga os principados. Quando ele sobe, ele sai levando tudo isso, e no lugar de um cativeiro, ele te dá dom. Aí você diz assim, mas eu não quero, eu não ligo para isso não é para mim. Ah não? Então você volta ao estágio primeiro. Casa nunca fica vazia. Ele oferece autoridade, ele te dá autoridade. Você não quer? Alguém? Toma. O pior do que ser um ímpio oprimido é um crente enjambrado. O pior de ver alguém que não conhece a Cristo, com todas essas comorbidades do mundo presente, é você enxergar crentes sem alegria, sem esperança, sem poder, sem graça, adoecidos de alma. Eu quero te perguntar, aonde está o poder do Espírito no homem interior? E aonde estão os dons? Cristo subiu ao alto, levou o cativeiro e repartiu dons. Você não quer nem o Espírito, não quer se relacionar com o Espírito Santo, nem quer os dons. Você quer o que então? Cativeiro e o que? Doença. Você achou que eu ia ficar só falando? Então quando eu estou falando aqui, eu estou dando liberdade ao Espírito Santo e eu estou me conectando com a eternidade. Preste atenção, que agora nós vamos começar a aplicar a coisa. Eu estou aqui, você pensa que eu só estou me edificando. Não. O Espírito Santo está tomando lugar cada vez mais, aquilo que é eterno está tomando cada vez mais lugar, e está fortalecendo, robustecendo o meu interior no poder do Espírito. Você quer robustecer aqueles complexos, aquelas ideias esquisitas que você tinha? Você vai caminhando com o Senhor, vai comungando com Ele, vai dando lugar ao Espírito Santo, Ele vai te sarando, porque Ele é o Deus que nos sara. Ele robustece o nosso homem interior, Ele vai tirando as ideias contrárias e vai nos fazendo lembrar as coisas que Jesus falou. Nós vamos nos relacionando com o Espírito Santo, com a palavra, vamos ministrando palavra, falando em línguas, nos envolvendo com o Senhor. O espaço da eternidade vai se ampliando em nós, o nosso interior vai se fortalecendo, tanto o nosso mundo interior vai sendo ajustado, quando nós vamos tendo capacidade, discernimento espiritual. Porque um dos dons que Deus dá aos homens é discernimento de espírito. Nós vamos tendo discernimento de espírito, nós vamos tendo discernimento das coisas espirituais. Nós começamos a ter capacidade de comparar coisas espirituais com espirituais. A palavra de Deus diz que o homem natural não compreende bem as coisas, mas o homem espiritual compreende todas as coisas. Ele não falou algumas coisas. Ele não falou das coisas da igreja. Ele está falando de todas as coisas. Você quer se dar bem na faculdade? Você vai olhar para aquela professora sua que vai socialista no último furo, mas ela é mal amada, já teve 5 maridos que agora tem não é dela, e ela é o supra-sumo da inteligência. Mas você está aqui e o Espírito Santo está falando assim: ouve tudo que ela está falando, retém o que é bom, domina sobre o conhecimento. A verdade é Cristo.
1 Coríntios 3,11, não se pode lançar outro fundamento além daquele que está Cristo. Domina esse conhecimento, depois você subjuga o conhecimento e você vai desempenhar um papel, uma função que Deus colocou, seja medicina, seja filosofia, seja pedagogia, seja onde for, seja advocacia, seja onde for, você vai desenvolver aquilo, mas você vai estar lá, porque Deus te colocou lá, você domina o conhecimento, mas você é regido pela eternidade. Glória. E sabe uma coisa? Você médica, você psicóloga, você terapeuta, seja no que for, seja você professora, se você entrar na sala lá com aquele monte de aluno, o Espírito Santo, se você orar em línguas, se você se afinar com o Senhor, você vai chegar lá, vai entender que aquele aluno rebelde que quebra o pau com todo mundo, você vai ter chave para entrar no coração dele, porque o homem, a mulher espiritual, discerne bem todas as coisas. Você não vai chegar lá e vai repetir o que todo mundo, eles são os monstros, eles são isso. Mas Deus nos deu a autoridade. Você vai chegar na sala debaixo da autoridade de Deus. Quero ver riscar o dedo no crente. Eu vejo um monte de gente falar isso, falar aquilo comigo, mas ninguém vai na minha porta falar nada. Ninguém chega perto de mim para falar nada. Eu sou um bobo alegre, um cabeçudo oreudo. Eles não vêm a mim falar nada. Eles ficam por trás de fake news. É isso, é aquilo outro. Mas você olha lá, é Marquinho buraco fundo, Juquinha que anda fugido. No dia que eu quis falar alguma coisa à cidade, eu fui, botei minha cara, falei, eu, pastor Israel, estou dizendo isso. Mas tem gente que quer falar coisa para mim, pastor Paulo. Ele vai lá, bota um perfil falso e fica mandando recado. Ah, meu irmão, Deus nos deu autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Contra todo o poder do inferno, e nada nos fará dano. Pastor, o senhor está triste, eu estou alegre para danar, querido. Estou alegre. Eu estou pregando uma mensagem inusitada que poucas pessoas querem pregar no culto do domingo à noite. Mas eu tenho que te incitar a conhecer aquele que eu tenho conhecido. Sabe por quê? Porque se você crer nessas coisas e superabundar nessas coisas, você vai edificar a sua vida. E você vai experimentar um viver diferente. Tem um caminho diferente do que esse que você está vivendo. Você, além de se ajustar ao céu, ajustar a eternidade, Deus vai te dar um ferramentário para você executar, ministrar, viver a vida de Deus, superabundando e tocando corações. Você está comigo? Vocês estão comigo aqui? E aí eu vou caminhar para encerrar. 1 Coríntios 12, 31. Você sabe o que Paulo diz, Gabriel? Procure com zelo. Sabe o que ele está dizendo para nós, Alex? Procure com zelo. Igreja Nova Aliança, não se deixe afetar por alguém que chama vocês de malucos, de loucos, que isso não é assim. Quando alguém disser para você assim, mas você fala em língua estranha, eu sou crente e nunca falei em língua estranha. Isso, meu irmão, não se incomode com isso não, porque língua estranha é sinal para infiel, não é para fiel não. A profecia é sinal para fiel, língua estranha é para infiel. Então não fica preocupado comigo, não, deixa eu falar. Você já é crente, não é? Então não esquenta a cabeça. Língua estranha é para infiel, é sinal para infiel, deixa eu falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você ganhar um bom presente, você vai discutir com alguém a validade do presente? Se alguém que você ama muito te dá um presente, seja de que valor tenha, aquilo tem valor financeiro ou um valor emocional para você, um valor sentimental? Fala para mim, responde.
Às vezes alguém te dá uma florzinha seca e vai dentro da sua Bíblia e coloca. Mas alguém que você ama muito, um amigo querido, uma amiga querida, que sempre esteve com você. Ela vai, coloca na sua Bíblia, ele vai, coloca alguma coisa e fala assim, isso aqui para você lembrar sempre de mim. Para alguma pessoa, não tem valor nenhum. Mas quando alguém está desfolhando a sua Bíblia, talvez, e pega, o que é isso aqui? Que matinho isso aqui? Não tira isso não. É por quê? Não, isso foi um amigo muito querido que me deu. Eu não vou aceitar que ninguém chegue na minha vida e tire algo que talvez para muitos não tenha importância alguma. Mas esse presente que ele me deu foi um amigo muito querido. Aleluia. E eu não vou deixar ninguém tirar de mim. Todas as vezes que eu falo, eu lembro que por muito carinho, ele me confiou um presente, pastor Paulo. Eu não vou deixar ninguém tomar isso de mim. É um presente do domingo. E sabe, esse presente, sabe por quê, pastor Paulo? Presta atenção. Porque ele queria que a gente se entendesse cada vez mais. Que eu compreendesse aquilo que ele falava comigo. Para que eu discernisse cada vez melhor as intenções dele. Para que as coisas dele, assim como o Senhor Jesus disse, Pai, as tuas coisas são minhas e as minhas coisas são tuas. Aí presta atenção, ele vem e coloca o Espírito Santo e coloca os dons, os carismas de Deus. E agora ele pode falar com você, Tiago, as minhas coisas são tuas. As tuas coisas são minhas. Nós não podemos desprezar isso. Porque quando a gente despreza isso, a gente deixa de traçar um caminho que aquele que te fez, o Criador que te fez, disse assim, olha, eu tenho um caminho mais excelente. Eu tenho algo que ainda seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, nem ainda subiu no seu coração. Algo que eu tenho reservado para aqueles que me amam. Quando nós ministramos na unção do Espírito, quando nós vemos manifestação do Senhor, o resultado daquilo que nós muitas vezes estamos gerando, muitas vezes nem sabemos como, nós vamos tomar consciência daquilo que foi feito, quando a gente nem sabia que estava acontecendo, há um nível de satisfação. Eu quero dizer uma coisa para você, uma experiência minha, dentre muitas que eu tenho. Um dia, eu me lembrei disso, esses dias, eu fui convidado para ministrar numa igreja metodista do Brasil, em Duque de Caxias. Meu amigo pastor Regis, ele era de Padre, foi para Caxias. Foi uma experiência que me marcou muito. E lá, uma igreja metodista, depois te dança. Lá naquela igreja, era a sede distrital da igreja metodista. A igreja metodista tem distritos, ele foi promovido para estar comandando um distrito da igreja metodista, só que lá é uma igreja tradicional. Eu não sei se você conhece a linha metodista. A linha metodista ela tem uma linha mais, como eu vou dizer assim, mais avivada, e ela tem ainda uma linha mais tradicional. Só que quando você chega dentro de uma igreja metodista do Brasil, da linha mais tradicional, você pensa que você está num culto católico romano. É um negócio bem estranho, e a gente, como ministro, a gente tem que saber o lugar que a gente está, para a gente não ofender as pessoas. E eu fui para lá, e eu quero dizer para você, um monte de pastor, um colarinho clerical,
sentado, ninguém se levantava, ninguém batia palma, eu desacostumado já com esse negócio. Fui para lá e senti aquilo que eu falei, muita dificuldade para ministrar naquele lugar. Comecei a sentir muita dificuldade. Assim, um olhar muito estranho, eu mais novo e pastores antigos, com aquela postura muito austera, assim, muito desconfiado. Eu fiquei muito oprimido com aquilo me oprimiu ali um pouco. E eu não estava conseguindo arrumar nada. Eu comecei a falar e eu dentro do meu coração falei, Jesus me socorre. Isso vai ser um fiasco. Eu vou me perder aqui. Nem o meu pensamento, as minhas ideias, eu conseguia concatenar direito. Eu falei, o senhor precisa me ajudar. Irmãos, só Deus. E eu falando, tinha um casal assim, como está Fernando e Cristiane sentado aqui na minha esquerda. Deus disse assim para mim, falou assim, você está vendo aquele casal? Eu falei, estou. Eles sofreram um acidente. Ele sofreu um acidente de carro. Sofreu uma lesão no testículo. Assim. E ele ficou estéril. O sonho da vida deles é ter um filho. Diga para eles que hoje eu estou mudando a sorte deles, eu estou quebrando a esterilidade da vida deles. Eu quero dizer uma coisa para você. Você falaria isso naquele ambiente? Eu não tinha opção. Minha pregação ia ser um fiasco. E era a primeira ministração. Eu ia ministrar mais 2 vezes. Isso era sábado à noite, ia para ministrar domingo de manhã e domingo à noite. E eu cá comigo. O que eu vou arranjar melhor aqui é uma coça, que vão me bater já já. Eu não vou arrumar nada. Eu não tinha outra opção. Falei assim, vamos apanhar direito. Eu falei assim, irmãos, por favor, eu queria pedir só um pouquinho de atenção aos irmãos, que eu preciso dizer uma coisa para aquele casal ali. Eu falei, meu jovem, deixa eu falar uma coisa para você. Você sofreu um acidente. Quando eu comecei a falar, os homens descruzaram as pernas. O rapaz arregalou os olhos e falou assim, você e ela sofreram um acidente de carro. Você sofreu uma lesão no testículo. Você ficou estéril. O maior sonho da sua esposa é ter um filho. Deus está mudando a sorte. Deus está curando a sua esterilidade hoje. Irmãos, que rapaz de abaixo. Eu nunca vi, não sabia nenhum, até hoje não sei o nome dele. A mulher desabou. Os homens descruzaram as pernas. Mudou. Aleluia. Aquele ambiente que estava dentro da igreja, de incredulidade e resistência, virou a chave e fez assim. Mudou tudo, Heraldo. Você é um ser divino, não. Eu sou humano. Peço a Deus todo dia que o Espírito Santo me fortaleça no homem interior, porque eu sou um ser concupiscente. Enquanto eu viver nessa carne, ela é inclinada ao pecado. Então eu tenho que me fortalecer no Espírito. E eu tenho um ferramentário no Espírito para poder ministrar a essas pessoas. Você está entendendo? Pastor, mas isso é verdade. Eu não posso dizer que é mentira. É verdade. Isso aconteceu. Virou a chave, Gabriel. Mudou o culto. Ministrei sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. A senhora que foi tentar, o pastor Regis, para tentar fazer a senhora me receber na casa dele, ficou mais de 40 minutos. Porque ela olhava para mim e eu caí nas nele, irmão. Se eu fui fazer viagem do Rio, eu fui com a calça toda rasgada, com a camiseta. Um calor danado, um tempo de calor. Quando eu cheguei na casa da dona para mudar a roupa para ir, ela me viu de tênis, com a calça com os bolsos chapados, com a camisa sem manga. Ela não queria deixar eu entrar na casa dela. Ela falou assim, isso não é pastor, isso é um bicho que está vindo aí. Mas depois do culto de sábado, irmãos, eu nunca vi ela me dar, uma pessoa dar tanta comida, uma pessoa só. E eu cheguei em casa para descansar, tinha mais de uns 30 para eu orar. Ela começou a chamar gente de tudo quanto é lugar para eu orar, eu quase não pude comer. Para quem não queria me deixar entrar na casa dela. Aí eu quero dizer para você, Oikodomés, nós somos dados para a edificação da igreja. Se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura, vocês não estão loucos? Mas se todos profetizarem, algum indouto infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado.
os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Deixa eu dizer uma coisa para você, para eu terminar. Deus tem um caminho ainda mais excelente para você. Ele quer que você saia desse lugar da normalidade para atravessar uma fronteira. Fica de pé. Deus está aqui.